Bom, hoje é dia de coluna do Mário Sabino. Vamos continuar falando sobre mega operação no Rio, não é mesmo, Sabino? Muito boa tarde. Bem-vindo ao Contexto Metrópolis. Oi, Neila, tudo bom? Tudo bem, e você, como vai? Tudo bem, mudou o layout aí? Mudamos, agora tem várias câmeras, agora você fica na minha esquerda, não fica mais na minha direita, tá tudo diferente. Ah, tá legal, tá bacana. Pelo Sentadinha. menos você tá sentado. É, você tá sentada agora, né? Esse negócio de ficar em pé o tempo inteiro, isso é um tormento. Tiveram dó de mim. É, tá ótimo. Muito bem, Venci na vida, Sabino, venci. muito bom. É excelente quando alguém vence na É vida, né? isso. Bom, falamos, claro, o assunto da semana é essa mega operação no Rio, só que a gente não vem falando de quem são os culpados, né? Todas as pessoas que eu venho entrevistando aqui desde terça-feira, eu pergunto, e o culpado? Quem é o culpado de fato? De onde surgiu isso? Vamos falar sobre o contexto histórico, porque também se fala muito sobre tapar um buraco, né? Essa questão de GLO, de levar militares para lá, de levar a força, exército, aeronáutica, marinha para as ruas do Rio de Janeiro. É um tapa-buraco que a gente vê acontecendo há décadas. 2010 foi um bom exemplo disso. No Rio de Janeiro e nada mudou. A gente pode tirar outras conclusões de que esse problema é um problema estrutural muito mais antigo e muito pior, porque ele está enraizado dentro dos gabinetes, né, Sabino? Não está só nas ruas. Neila, o crime organizado no Brasil, e é o ponto a que nós chegamos, é a expressão, eu diria, mais dramática ou até mesmo trágica da distância entre o poder político e a realidade do cidadão. A segurança pública nunca foi prioridade dos nossos políticos, especialmente dos políticos de esquerda, que têm uma visão um tanto sociológica sobre o fenômeno. Em geral, os bandidos são vítimas da sociedade, vítimas do sistema, e isso é expressado recorrentemente no discurso da esquerda. O próprio presidente Lula, presidente da República, não faz muitos dias, disse que os traficantes eram vítimas dos usuários. Isso não é uma confusão mental, isso é a expressão de um pensamento, a expressão de uma ideologia. Temos o fato que eu apontei aqui há alguns dias, que é o seguinte: o crime organizado, a gente tende a falar em crime organizado para se referir apenas a esses comandos. O Comando Vermelho, o primeiro comando da capital e outras organizações criminosas que estão no dia a dia das pessoas e agem como traficantes, como no campo da extorsão, dos assaltos, etc. Mas há outro tipo de crime organizado aqui que gerou esse crime organizado que nós vemos nas ruas. É o crime organizado da política. Nós temos hoje verdadeiras organizações empenhadas apenas em surrupiar dinheiro público, seja de uma maneira legal, seja de uma maneira ilegal. E, obviamente, o que nós assistimos hoje nas ruas é o espelhamento disso. Então, assim, você tem, primeiro, a incompetência, a falta de preocupação, a falta de empenho, muitas vezes ideológica, de origem ideológica, no enfrentamento do crime. E você tem também, B, esse espelhamento do crime organizado nas ruas a partir de um crime organizado nas grandes esferas, nas altas esferas do país. É um problema em tanto que nós temos. E o que nós estamos assistindo hoje é um capítulo lamentável do ponto de vista não da operação em si, né? Mas de que tenhamos chegado a esse ponto de a polícia ter que entrar numa favela e encurralar bandidos e matar quase 120 deles. Nada disso é razoável, né? Se nós tivéssemos enfrentado esse problema lá atrás,
E se nós tivéssemos um poder político que não fosse também comprometido com o crime. Sabino, sabe que eu estava lendo a sua coluna e me lembrei de um assunto que ontem ficamos muito estarrecidos e a gente ficou comentando bastante aqui na redação, que foi a questão da entrevista coletiva do ministro Lewandowski junto com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos. O Andrei contou que chegou até ele, até a Polícia Federal aqui de Brasília, chegou sim o aviso de que aconteceria essa mega operação, chegou até o subordinado dele, até a superintendência da Polícia Federal, mas que isso acabou não passando para cima porque acharam que aquilo não seria, a ajuda da Polícia Federal de Brasília para lá não seria necessário. O ministro Ricardo Lewandowski logo acabou interrompendo aquela fala do Andrei Passos e disse que não era bem assim, que a Polícia Federal não havia sido avisada daquela operação específica e que agora o governo estaria pronto para ajudar assim que soubesse de fato como aconteceu aquela mega operação. Eu senti ali uma falta de conversas, uma falta de consenso mesmo entre as entidades e como se o ministro Lewandowski fosse um chefe que não deliberasse. Ontem eu abordo o assunto na coluna de hoje. Ontem a atuação do governo oscilou entre o simplesmente patético e o esta noite se improvisa, como eu costumo chamar esse tipo de coisa. Esta entrevista coletiva do Andrei Rodrigues, né, o diretor-geral da PF, e o Ricardo Lewandowski, foi péssima para o governo, porque mostrou, na verdade, uma falta de coordenação e de comunicação entre eles. Veja, o governo havia dito que não tinha sido informado sobre a mega operação policial que aconteceria no Rio de Janeiro. No entanto, o diretor-geral da PF diz que, sim, ele foi avisado e que ele recusou participar da mega operação porque não seria o papel da PF. E aí eu não vou entrar nessa discussão, mas o fato é que o diretor-geral da PF, então, não comunicou ao ministro da Justiça e Segurança Pública de que haveria uma mega operação policial, a acreditar no ministro. Quando ele diz isso na entrevista, de que foi avisado, de fato, o Ricardo Lewandowski, ele interrompe o Andrei Rodrigues e aí tenta emendar o soneto de uma maneira lamentável, né? Esta foi a parte do simplesmente patético. Esta noite se improvisa foi isso, quer dizer, o Lula despacha o Ricardo Lewandowski e o séquito para o Rio de Janeiro, eles fazem uma reunião com o Cláudio Castro e saem com essa improvisação, que é um escritório de emergência, um escritório emergencial para enfrentar o crime organizado do Rio de Janeiro, que é um problema crônico, especialmente no Rio de Janeiro. Tentando assim meio que neutralizar a acusação de que o governo federal se absteve, esteve ausente do combate ao crime organizado do Rio de Janeiro. Isso tudo, Neila, não é assim, não há interesse real em resolver o problema, é que virou uma questão emergencial, porque essa operação deixou claro que a coisa estava realmente estava indo para o caminho do descontrole, aliás, eu acho que já está no descontrole, mas enfim. E que não há política alguma para enfrentar isso. Quer dizer, restou ao Ricardo Lewandowski, para mostrar que o governo federal é proativo, voltar ao assunto da PEC da Segurança Pública. A questão da PEC da Segurança Pública é que, na visão dos governadores de direita, não se trata, ela não prevê apenas uma integração maior e muito bem-vinda, né, que seria, entre o governo federal e os governos estaduais no enfrentamento ao crime. Ela abre uma brecha para que haja uma verdadeira intervenção do governo federal, no caso do governo do PT, nas políticas de segurança pública dos estados. E, obviamente, abre este caminho e abre caminho também para que o STF, que atua em dobradinha com o governo, né, possa intervir também nessas políticas públicas
estaduais, de maneira tal a fazer com que os governadores percam poder. Então, essa PEC ela precisa ser examinada e precisa ser aprovada com muito cuidado, porque o fato é que cada estado conta com peculiaridades. Não é o mesmo crime em cada estado, ele adquire feições diferentes. E cabe, sim, já que estamos numa federação, cabe sim aos governadores adotarem as políticas que eles acham, né, eles e as suas assembleias acham mais adequadas, né, na sua jurisdição. Então, essa PEC que o governo agora voltou a brandir como se fosse a panaceia para todos os males, ela precisa, sim, ser muito bem escrita para não dar margem a questionamentos no STF, no caso de um governador adotar uma política pública que não seja a política pública do governo federal, quer dizer, não seja exatamente a política pública do governo federal. A gente tem que estar muito atento a isso, porque hoje o governo federal está nas mãos do PT, da esquerda, e a esquerda sempre teve uma política, ou uma falta de política, né, laxista em relação ao crime, porque, como eu disse, a esquerda pensa que todo bandido é vítima da sociedade, vítima do sistema capitalista, esse tipo de coisa. Eu acho também curioso que virou essa coisa, né, esse discurso de que, não, é preciso ter inteligência, usar da inteligência das armas para combater o crime. Isso está expresso nesse vídeo feito a toque de caixa pela SECOM, né? Porque o governo Lula, assim, ele não pode criticar a operação abertamente, porque ela é amplamente apoiada nas redes sociais e pela maioria da população, e também não pode apoiar a política dos governadores de direita, de enfrentamento pelas armas. Ora, senhores, a verdade é que não há essa oposição, não é uma oposição automática entre enfrentamento pelas armas e inteligência. Não existe isso. Muitas vezes o enfrentamento pelas armas é necessário. Olha, eu olhando essa mega operação e tudo que sabemos sobre ela até o momento, a verdade é que houve planejamento para essa operação no Rio de Janeiro, nas duas favelas, né, no Complexo da Maré e no Complexo da Penha, que são territórios do Comando Vermelho. Agora, eles levaram, a polícia levou os bandidos a ficarem encurralados na mata ali, né, onde o BOPE os esperava, para evitar que houvesse vítimas inocentes. Até o momento não surgiram civis vitimados, vitimados pela polícia. Então, assim, foi uma coisa razoável, planejada, né? Agora, o que talvez eles não esperassem, e já chegaram a dizer isso, é que os bandidos enfrentassem a polícia daquela maneira. Os caras estavam com coturno, os caras estavam com uniforme, os caras estavam com fuzis. Gente, 90 fuzis foram apreendidos. Não é normal tanto fuzil na mão dessa gente. É preciso também, aí entra a inteligência, é preciso entender como essas armas chegam a esses bandidos. Circulou a notícia de que um dos grandes fornecedores era um CAC aqui de São Paulo. Então é preciso entender se é isso mesmo. Olha, eu fui coordenador de um especial na revista da qual eu fui redator-chefe muitos anos atrás, sobre a criminalidade no Brasil. E uma equipe de repórteres da revista, que era a revista Veja, ela levantou, assim, foi um trabalho exaustivo que nós fizemos e mostrava exatamente, nós levantamos por onde as armas e as drogas entravam. As fronteiras brasileiras, elas são um verdadeiro queijo suíço. E as fronteiras, quem é encarregado de guarnecer as fronteiras é o governo federal. Os governos estaduais, mesmo daqueles estados que têm fronteira internacional, eles não podem
agir nas fronteiras do Brasil. Então, resta aos governos, isso está acontecendo aqui em São Paulo, agir na rota da droga, entendeu? Quer dizer, então, na rota da droga, então, por exemplo, a droga sai da Bolívia, entra aqui no estado de São Paulo, para citar o exemplo de São Paulo, que é da onde é exportada a maior parte da cocaína do PCC, quer dizer, a droga entra no estado de São Paulo, depois de passar, acho que pelo Mato Grosso do Sul, né, e outros estados, pela Bolívia, quer dizer, essa droga vem da Bolívia principalmente e vai para o Porto de Santos. O Porto de Santos, a Polícia Estadual também não tem jurisdição sobre o Porto de Santos. É federal. Então, cabe à polícia do estado ficar na rota, quer dizer, policiar a rota, mas não a entrada nem a saída da droga, que cabe ao governo federal fazer isso. Então, seria preciso que houvesse, isso se repete, obviamente, em outros estados de outras maneiras, era preciso que houvesse, de fato, uma integração entre essas polícias. Eu estava ouvindo ontem o secretário de Segurança, o Guilherme Derrite, aqui de São Paulo, dizer que essa integração já existe entre os estados do sul do país, sul e sudeste do país. Eles estão trabalhando de uma maneira muito coordenada, que é o que prevê a PEC de segurança pública, essa integração. Essa integração já está sendo feita, né? No limite, talvez nem precisasse de uma PEC, bastava ter inteligência e coordenação, né? Agora, tem um outro ponto aqui que eu gostaria de abordar, não sei se eu tenho tempo, sim. Neila, que é o seguinte, quer dizer, agora você tem a oposição, né, entre direita e esquerda, porque a direita quer classificar essas facções como grupos terroristas. Sim. E a esquerda não quer. Quer dizer, a classificação de grupos como grupos terroristas possibilitaria o uso de força militar contra esses grupos, né? Que é o que vem fazendo a revelia da lei americana o Donald Trump ao bombardear os barcos ali no Caribe e também no Pacífico, né? Os barcos que saem da Colômbia, Venezuela, etc. E, veja, tanto que você vê, quer dizer, os governadores de direita, seus secretários, chamam os bandidos de narcoterroristas, né? Veja, eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque é uma discussão longa, né, a classificação desses bandidos como terroristas. Agora, de fato, eles desafiam o Estado brasileiro, tanto em termos de territorialidade, quer dizer, eles ocupam o território brasileiro, território nacional, porque esses complexos, e aqui em São Paulo, os presídios, etc., são território nacional. Hoje, sob ocupação criminosa, né? E ao enfrentar as forças policiais com drones armados, que jogam granadas, né? Ao enfrentar o Estado, as forças policiais com uniforme e coturnos, ou seja, com uniforme militar, de fato, o desafio ao Estado brasileiro fica muito evidente. Agora, como é que nós chegamos a esse ponto? Aí eu volto ao início da nossa conversa aqui, né? Quer dizer, houve uma completa desídia, negligência da parte dos nossos governantes, e também nós temos esse problemão, porque nós hoje temos organizações criminosas no poder, né? Que se encarregam de roubar dinheiro público, desviar dinheiro público, tráfico de influência. É complicado. Então, assim, eu não sei se essa mega operação no Rio ela vai mudar algo. O que você vê hoje é todos esses políticos de Brasília correndo para fazer alguma coisa. Agora, é tudo na base da improvisação. Sabe? Não há um pensamento, né, de enfrentamento ao crime, uma coisa estruturada, bem organizada, coordenada. Esperemos que nós consigamos superar todas as dificuldades que nós vemos e sobre as quais aqui eu discorri um pouco, para que a gente não chegue
se consigamos enfrentar isso, né, é preciso ter um pouco de coordenação, de inteligência, e também é preciso que cheguemos à conclusão que não há nenhuma explicação sociológica que justifique essas facções agirem da maneira como agem, inclusive aterrorizando as comunidades nas quais elas estão instaladas. O famoso Essa terror. história de que, exatamente, essa história de que essas facções, não, os verdadeiros criminosos estão na Faria Lima, na Vieira Solto, etc. Isso é uma visão parcial e eu diria até mal intencionada, porque essas comunidades, os soldados dessas facções, eles aterrorizam, eles praticam extorsão, eles fazem o diabo com os moradores pobres dessas favelas, desses bairros. Não é possível que você possa permitir uma coisa dessa. Enfim, é isso aí, né? Se isso não for terrorismo, o que é? Terrorismo é comandar a parte econômica das favelas, o gás, a luz, o que as pessoas onde as pessoas podem se movimentar, quem pode ou quem não pode entrar. Não, e tomar as casas, né, Ney? Até isso os caras fazem. Eles tomam as casas das pessoas. Ameaçar as mulheres. Exato, eles assinalam aqui. Não, e essas organizações, como o Estado é ausente, elas também, além de aterrorizar, elas ocupam um lugar que seria do Estado. Então, eles fazem a segurança, né? Segurança entre aspas, né? E as pessoas se veem na contingência, muitas vezes, de apelar para bandido para resolver alguns problemas que a polícia deveria estar resolvendo. E a polícia não estava lá. Aliás, independentemente de ter tido planejamento e de se julgar se o sucesso, se foi exitoso, né, esse caminho aí da polícia nessa operação, é preciso exigir uma explicação da polícia, do governo estadual do Rio de Janeiro, sobre o fato dos policiais não terem recolhido os corpos na mata onde os bandidos foram encurralados. Isso, desde o primeiro momento, eu e muita gente, nós não entendemos. Por que foram os moradores da favela a recolher os corpos? Certo? A cena do crime foi dos crimes, da atuação, certo? Não vou falar de crime, porque a gente não sabe se houve crime em algum momento ali no enfrentamento, mas enfim, a cena do enfrentamento foi adulterada, inclusive. A polícia, inclusive, acusa algumas pessoas ali, talvez até integrantes da facção, de terem tirado os uniformes e os coturnos dos mortos para parecer que eram inocentes que foram mortos pela polícia. Quer dizer, mas, veja, se você tem ali mais de 100 corpos, aquela área deveria ter sido isolada e os corpos... No mínimo, né? Deveria ter sido feita uma perícia e ali, né, no local, e os corpos deveriam ter sido levados pela polícia para o Instituto Médico Legal. É assim que ocorre, quer dizer, aí, de fato, você vê, o Estado é ausente e o Estado, nem na hora do enfrentamento, se mostra presente, né? Se mostra presente, ele faz o enfrentamento e depois some. Os corpos ficam ali. Isso aí precisa ser explicado, se é que há uma explicação. Não poderia ter acontecido. Olha, Neila, está tudo errado. Tudo. Está tudo errado. Tudo. Né? Está tudo errado. De alto a baixo está errado. A gente está nas mãos de gente muito incompetente. Né? Agora, especificamente nessa operação, independentemente das falhas dela e das coisas mal explicadas ou não explicadas, fato é que até o momento, é bom enfatizar isso, até o momento não houve vítimas civis nesse confronto. Sim. Porque já teriam aparecido, inclusive. A esquerda está doida para que apareça.
para poder criticar, para poder criticar o governador bolsonarista. A esperança, né, para a esquerda é a última que morre, até escrevi isso. Mas até o momento, aparentemente, não houve vítimas civis. E isso sim mostra que houve planejamento da parte da polícia nesse sentido. A gente estava falando sobre essa história de projetos, o projeto da segurança pública, o famoso SUSP da segurança pública do Ricardo Lewandowski, que está desde o início do ano correndo lá dentro do Congresso Nacional e está parado. O ministro já foi lá diversas vezes, que eu me lembre pelo menos 2, para falar desse projeto da segurança pública. E nós aqui do Metrópolis, enquanto jornalistas, estamos pelo menos só nesse ano de 2025 todo falando sobre PCC e Comando Vermelho e como essas duas maiores facções estão se entrelaçando nos organismos fundamentais da sociedade, economia, postos de gasolina, agronegócio, tráfico de drogas, enfim. E esse projeto, Sabino, do ministro Ricardo Lewandowski não envolve o combate às organizações criminosas, tanto não envolve que na semana passada o próprio ministro Lewandowski, junto aí do Mário Sarrubo, que é o secretário lá do Ministério da Justiça, decidiram criar um novo projeto só para as facções e organizações criminosas. Agora, como que um projeto de segurança pública num país tomado pelas facções não tinham pensado em colocar isso no projeto que está correndo no Congresso? Bom, é isso que eu disse, quer dizer, essa mega operação, ela e as reações mostram, de fato, a distância nele entre a realidade dos cidadãos e o poder político. Veja, foi feito recentemente esse levantamento que mostra que pelo menos 28 milhões de brasileiros vivem sob o tacão de facções criminosas. Gente, 28 milhões de brasileiros. Isso a população é mais do que a população de vários países do mundo. É um verdadeiro espanto. E, no entanto, você vê essa preocupação hoje do governo federal, ela tem um caráter eminentemente eleitoral. Sim, sim. Porque ontem mesmo eu olhei uma pesquisa feita pela Quest, que mostra, mais uma vez, que a grande preocupação, a maior preocupação dos brasileiros é com a criminalidade. Mas isso é óbvio, não é normal nós termos de esconder celular, não podemos falar com celular na rua. Não é normal ter territórios inteiros dominados por facções criminosas. Nada disso é normal. Nada disso é normal. E nós normalizamos como tudo de ruim no Brasil. Agora, como é que chegamos a esse ponto nele? Essa é a questão. Porque se nós não examinarmos como nós chegamos a esse ponto, que é um misto de negligência, cumplicidade, desídia, espelhamento de organizações criminosas que estão embaixo, de organizações criminosas que estão em cima, certo? Isso tudo precisa ser discutido, isso tudo precisa ser abordado, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. O meu receio é que, passado o impacto dessa mega operação, nós voltemos ao rame-rame de sempre, né? Quer dizer, desculpe aqui até a minha redundância, né? O rame-rame de sempre, mas é isso mesmo. Rame-rame é muito bom, é um termo que a minha mãe sempre usou. Ao mesmo rame-rame, entendeu? É o mesmo rame-rame, quer dizer, e que tudo volte ao que sempre foi, ao que sempre é, né? É preciso que essa mega operação possa ter um efeito, seria bom, né, que tivesse um efeito de causar, de fato, uma mudança na abordagem do crime no Brasil. Agora a gente vê... Que não exclui, eu insisto, que não exclui, não exclui inteligência e o enfrentamento armado não são excludentes. Não são excludentes. E quando você se depara com um verdadeiro batalhão de criminosos, armados até os dentes, de drones, de fuzis, de armas pesadas, você não pode achar que dá para enfrentar isso com diálogo.
certo? Chegaram a fazer Não essa dá para tentar comparação, né? O explodir. ministro Lewandowski comparou a operação que foi feita lá dos postos de combustíveis, a Operação Carbono, com essa operação. Uma coisa não tem nada, absolutamente nada a ver com a Não, outra. não são coisas diferentes. É óbvio que você precisa seguir o dinheiro. Se você corta o financiamento, Sim. a maneira como essas facções se financiam, isso obviamente vai ter um reflexo lá na ponta, lá na favela. Mas é preciso que se entenda que há um combate emergencial, porque essas pessoas, elas dessas favelas, dessas comunidades, desses bairros, elas estão submetidas no seu dia a dia, no seu cotidiano. Cada dia é um dia perdido na vida de milhares de pessoas, talvez de milhões de pessoas, visto que há 28 milhões de pessoas que estão sob, de uma maneira ou de outra, estão sob o tacão dessas facções. É isso que eu quero dizer. Quer dizer, você não pode achar que não, vamos primeiro cortar o financiamento e depois a gente, até que isso se reflita no cotidiano, enfraqueça. Não, as duas coisas têm que caminhar concomitantemente, correto? Enfim. Para mim, você está corretíssimo. É esse o pensamento mesmo, a gente tem que continuar acompanhando. Eleições estão aí. Você que está assistindo a gente, fica de olho se o seu parlamentar, se o seu candidato, ele trata de segurança pública, da sua segurança pública. Veja em quem que você está votando. Veja, pesquise o que essa pessoa está fazendo. E a medida do tamanho do problema também é esse. Quer dizer, não é que os outros problemas brasileiros sejam pequenos, né, Nilo? Não. A gente não vive na Bélgica, Não. né? Não é que nós tenhamos né, saúde, educação, empregos maravilhosos, salários fantásticos. Quer dizer, para a segurança pública ser a primeira preocupação da população brasileira, é porque a coisa está muito feia. Imagina o resto. É isso. Sabina, eu te agradeço muito. Obrigada pela nossa conversa, pela análise. E eu torço mesmo que isso, de fato, não seja só um grande boom e que isso passe e a gente se esqueça. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, Nilo. Tchau, tchau.